é especialista em pesquisa, planejamento e políticas públicas em turismo. Ela é doutoranda em turismo na Universidade de Aveiro, com foco de pesquisa na utilização de tecnologias e Big Data para o turismo. Ela é orientada pelo professor Rui Costa, renomado professor Rui Costa. Ela possui mestrado em turismo pela Universidade de Brasília, tem um MBA Executivo de Gestão de Projetos pela AVM em 2015, MBA em Marketing Digital também pela AVM em 2016, tem pós-graduação em Gestão de Patrimônio, Cultura, Turismo Sustentável pela Fundação Ortega y Gasset em 2011, licenciatura em Turismo pelo IESB em 2010, ela é cofundadora da Up Soluções, que é uma empresa de consultoria para destinos turísticos colaborativos e inteligentes. Ela também foi da diretoria do Observatório de Turismo do Distrito Federal por 5 anos. Tem mais de 12 anos de experiência, apesar de ser bem jovem, tem mais de 12 anos de experiência na área de turismo, projetos, pesquisa, planejamento e gestão pública, atuando principalmente nos temas de monitoramento, turismo, Big Data, que é o assunto que a gente vai trabalhar aqui hoje na nossa reunião, experiência, festival musical, motivação, gestão, planejamento, políticas públicas e projetos. É uma formação bem abrangente, né? E possui fluência em espanhol e domínio avançado do inglês. Então, quem quiser, né, ter maiores aí admirações pela professora Rayane, ela é uma profissional completa, aí, né? Uma pessoa realmente com eu não vou dizer nem um futuro brilhante, Rayane, porque já é o seu presente, já é brilhante, tá bom? Obrigada, Davi. A palestra da Rayane hoje é sobre oportunidades do Big Data no turismo. Rayane, nosso funcionamento do grupo, ele inicia mais ou menos esse horário 5h10, 5h15, que é o horário que nós temos aqui agora, vai até por volta das 18h30. A gente pensa ali a apresentação em torno de 30 a 40 minutos, depois a gente abre para as pessoas, né, para os nossos participantes aqui, membros do grupo, fazerem, enfim, seus questionamentos, seus comentários. E eu já estou ansioso aí pela sua apresentação, que eu tenho muito a aprender hoje aqui com você. Tá bom? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu passo a palavra para ti, fique bem à vontade, que aqui é um espaço de acolhimento e de muita tranquilidade. Assim, todo mundo aqui tem muito interesse em aprender e sempre trazendo temáticas diversas que a gente possa sempre crescer na área e no nosso conhecimento. Muito obrigado. Falando diretamente de Portugal, né, Rainha? Você está em Aveiro? Falo sim, eu estou em Aveiro nesse momento. O Davi me mandou uma mensagem. Ai, você está lembrando do fuso? Eu falo, gente, eu já estou acostumada. Eu durmo no fuso do Brasil e acordo no fuso de Portugal, mas já ele encaixa, eu volto para o do Brasil e continuo o resto do dia no Brasil. É normal. Gente, agradeço demais, de coração, o convite para estar com vocês hoje. Eu tenho uma admiração enorme por esses trabalhos dos grupos de pesquisa, porque, como o Davi já falou, eu faço parte do LETS e é um ambiente muito agradável. A gente, enquanto pesquisador, enquanto professor, às vezes se sente muito só, né? A pesquisa do outro é sempre mais divertida, Davi. A gente sempre olha para os temas alheios e fala, por que eu não escolhi isso, né, gente? Por que não? É sempre assim. E é por isso que eu mudei algumas vezes, porque eu fiquei ali, por que eu vou ficar no mesmo? Eu vou explorar outro tema. Isso traz alguns desafios, mas sem dúvidas traz aí uma versatilidade muito grande. Uma coisa é certa, o turismo é a minha paixão, gente. Se vocês ainda tinham alguma dúvida, o turismo é o que me motiva. Então, tudo que eu sempre fiz foi na área de turismo. Quando eu fui fazer o doutorado, eu pensei melhor sobre o assunto, falei, será que eu fico no turismo mesmo? Graduação, pós, mestrado, continuo aqui? Não tem jeito. Continuei e muito feliz pela minha escolha mesmo de continuar aqui. Agora trabalhando um pouquinho com a tecnologia. Eu vou pedir licença para vocês, vou colocar uma apresentaçãozinha na tela. E uma das coisas mais desafiadoras que vocês têm é me dar 30 minutos para falar. Porque pensa numa pessoa que fala. Sou eu. Acho que vocês não vão conhecer ninguém que fala mais que eu. Mas a gente conhece um amigo nosso, Rayane. Um tal do Davi Forças, que é conhecidíssimo. A gente pode fazer uma competição depois, porque, gente, pensa numa coisa que é difícil, é falar em 30 minutos. Aí eu faço um slide só, assim, vou fazer só uns 10 slides para ver se dá tempo. Nunca dá, gente, mas eu vou me esforçar muito para passar e perder mais tempo naquilo que é onde a maior parte das pessoas tem curiosidade. Então, antes de mais, eu agradeço mais uma vez o convite, mas principalmente a oportunidade de falar para vocês um pouquinho sobre Big Data. Big Data é um assunto que está muito em pauta, está muito... a gente pode até dizer que ele está no hype, né? É aquele assunto em evidência, está todo mundo falando sobre, mas enquanto
profissional na área, enquanto pesquisadora na área, a gente percebe que ainda tem algumas divergências muito grandes e o nome sendo usado para coisas que ainda não estão lá. Então, acho super importante esses espaços de debate. No momento que o Davi me convida, eu aceito com muito carinho, porque quanto mais pessoas estiverem sabendo dele, sabendo da importância, das oportunidades que eles trazem, mais difundido ele fica. E essa é uma das missões que eu tenho enquanto pesquisadora, enquanto consultora nessa área, de que as pessoas entendam melhor como ele funciona e os benefícios, principalmente, que ele pode trazer. Junto com os benefícios, vem também alguns desafios. Então, o Davi já me apresentou muito bem, o Davi me mostrou, me lembrou que eu preciso de ir lá no Lattes corrigir algumas coisinhas, atualizar, Davi, por exemplo, já tem 15 anos, já passaram 3 desde que eu não visito o Lattes, olha só. Mas vocês já me conheceram um pouquinho dessa minha trajetória, e essa trajetória que me trouxe até aqui, né? Ser diretora do Observatório por 5 anos me fez enxergar uma citação do Pon, que eu gosto muito de começar falando sobre ela. Como aqui nós estamos falando para pessoas que trabalham com turismo, isso pode ser uma coisa básica, mas é importante a gente partir desse pressuposto, de que pouquíssimas são as áreas onde a geração, a reunião, o processamento, a aplicação e a utilização de informações é tão importante, não para o resultado, não para o objetivo, mas para o dia a dia da atividade, como é no turismo. A gente tem pouquíssimas atividades que são tão impactadas pelas informações, pelas notícias, pela variação do câmbio, por uma guerra, por tudo como a gente tem o turismo. Então, vocês são todos do turismo, eu não preciso explicar todas essas nuances, né? Isso já é um facilitador, mas é importante a gente saber que ele tem tantas variáveis, ele é tão... tinha uma palavra que eu usava antes, que ele é tão... uma molécula tão pequenininha, que ele dispersa, ele se evapora com tanta facilidade, ele sofre tantos impactos, que a informação no turismo, ela é crucial. Ela é crucial para tomar decisão, ela é crucial para o sucesso da atividade em todos os pontos. Então, a gente defende aí uma gestão por dados. O que seria essa gestão por dados? Significa nós termos uma base sólida para tomar decisões. E não mais tomarmos decisões a partir de uma suposição, de uma vivência, de uma experiência, do feeling. Gestor de turismo adora tomar decisão no feeling, ou ainda uma decisão política. Por que eu estou investindo aqui? Porque meu padrinho político me pediu. Mas faz sentido? Vale a pena? Vou ter resultado? O turismo da cidade vai melhorar? Essas perguntas muitas vezes não são feitas. E uma gestão com base em dados, que a gente chega aí em outro hype na área de turismo, que é a gestão data-driving. O que é ser uma gestão data-driving? É uma gestão com dados, que no turismo também é conhecida como inteligência competitiva, inteligência de mercado e a famosa inteligência turística. Nossa, Reni, você falou tantos nomes, tantos conceitos, que eu fiquei até confuso nesse momento. O que aconteceu? Pisquei, de repente, você falou de tudo isso. Basicamente, gente, eles querem dizer coisas muito parecidas. A inteligência turística nada mais é do que nós incorporarmos dados diversos, atualizados, no processo de tomada de decisão. Então, se eu tenho uma gestão data-driving no turismo, eu tenho inteligência turística. Se eu trabalho com inteligência competitiva, eu vou atrás de dados para ser mais competitivo, para me fortalecer, para diminuir meus pontos fracos, pontos fortes. A gente tem uma inteligência turística, a gente tem uma gestão data-driven. Então, usando dados, nós conseguimos reduzir as incertezas por meio de informações atualizadas, precisas, credíveis, para conseguir tomar decisões, conseguir extrair dali informações, insights, que nos vão permitir ter uma gestão muito mais assertiva. Isso é a inteligência turística. Tudo bem até aqui? Nenhuma dúvida? Foi muito rápido? Obrigada, Davi. Ok, então. Então, quando a gente fala de dados no turismo, a gente tem alguns inúmeros desafios. Eu listei aí de uma forma bem bonitinha, né, para a gente pensar em algum deles. Primeiro, a gente tem um setor com muitas empresas. Hotel, aviação, empresas de agências, transporte, atrativos turísticos, museu e por aí vai. A gente tem um setor que tem uma informalidade muito grande. A gente tem um setor que atua não exclusivamente para o turista.
muito morador usufrui de boa parte da nossa infraestrutura. A gente tem um setor que é informal, muito, que não está digitalizado. Quantos empreendimentos que atendem o turista não têm um computador, não têm acesso à internet ainda? Então, que a gente não tem uma digitalização. E quando a gente fala de um padrão, de uma metodologia, é mais difícil ainda. Então, a gente não consegue ter estatísticas do setor de uma forma organizada, de uma forma precisa. Essa é uma discussão que eu acompanho no Brasil há muitos anos. O Brasil não sabe efetivamente quantos turistas ele recebe. É difícil a gente aceitar isso enquanto pesquisador da área. Quantos turistas recebeu na minha cidade? Olha para a cidade de vocês. Olha para o Maranhão. Olha para vocês. Quantos turistas a minha cidade recebeu nesse mês? Não sei. E no mês passado? E no ano passado? A gente não tem essas informações precisas. Por quê? Porque a gente tem realmente um desafio de dados no setor que trazem muitas dificuldades e que a gente tem na tecnologia algumas formas de superar, de transpor essas dificuldades. E é aí que entra o Big Data. O Big Data ele é uma fonte que não é convencional. Ele foge das estatísticas oficiais, ele foge das pesquisas primárias, ele nem sempre vai buscar dados nas fontes e ele se utiliza de dados que estão maciços por aí, né? Exatamente, Igor, aquele debate, é turista, é visitante, dormiu, não dormiu, 24 horas, não ficou. Tem a discussão e ainda, se a gente passar da discussão, vamos chegar num consenso, dormiu uma noite, é turista. Ou não, né? Passeou aqui, eu em Aveiro, a gente tem 80% dos turistas que visitam Aveiro, eles não dormem. E aí a gente fala, não é uma cidade turística? Como é que não, né? Se 80% não dorme, mas eles passam 4 horas aqui e gera uma movimentação econômica enorme. Mas a cidade ainda não tem atrativo suficiente para fazer as pessoas dormirem. E como é que eu monitoro isso? A gente tem aí uma ajuda, né? Que é o Big Data. O que é o Big Data? Ele é uma fonte de dados em que nós não conseguiríamos tratar, analisar, estruturar por meios tradicionais. E por meios tradicionais eu falo manualmente, ou então no Excel, ou de alguma forma mais caseira. Quando eu falo de Big Data, eu estou falando de planilhas gigantes que muitas vezes o Excel não abre. E a gente precisa de incluir ele numa plataforma para processamento, porque o Excel não dá conta. Ah, Raiane, seu computador é muito baixinho, é muito pequeno, não é bom. Não, é porque o Excel não foi feito para isso. O Excel foi feito para nos ajudar em muito com os dados, mas ele tem algumas limitações. E o Big Data é quando ele ultrapassa. Existe aí algumas divergências, né? Raiane, então os dados que vêm da ANAC, por exemplo, eles são muitos. Ele pode ser um Big Data? Eu considero ele como um dado de fonte oficial. Mas ele pode crescer a ponto de vir a ser um Big Data? Sim, pode. As empresas internamente podem ter Big Data? Eu acho que muitas delas têm. Não pelo volume de informação, mas pela diversidade delas. Imagina um cadastro de clientes, não do restaurantezinho da esquina, mas, por exemplo, um cadastro de clientes de uma Coca-Cola da vida, né? O cadastro de clientes de uma rede Marriott. É um Big Data muito grande que está lá dentro. De hábitos de pessoas que viajam, consomem, que voltam, que não voltam, que preferem isso, que não preferem aquilo. Tudo isso pode ser organizado e ser entendido, sim, como Big Data. E o Big Data, ele surge pela primeira vez pelo Laney, lá em 2001, com essa nomenclatura. E ele diz que para se caracterizar como Big Data, nós precisamos de ter um volume muito grande, muita informação, sendo gerada numa velocidade praticamente absurda e difícil de nós acompanharmos manualmente, e com uma variedade muito grande. Eu não tenho só um dado sendo gerado, eu tenho muitos dados diversos sendo gerados. Com o passar dos anos, a gente foi incorporando vários Vs nessa definição de Big Data. Se o turismo não tem uma definição, gente, o Big Data esquece. Né? O que a gente já existe em termos de pesquisa é o entendimento de que existem as V características do Big Data, atualmente são 8, em que nós temos as 3 principais, é esse núcleo duro, que tem muito mais relação com a tecnologia dele, e
as outras que elas são complementares e tem muito mais a ver com a usabilidade desse dado, que entra a questão da veracidade. Eu preciso trabalhar com um dado que seja real. Não adianta eu ir buscar dado de Big Data de fake news. Ou seja, eu fugi de um erro para cair no outro. Nós precisamos de trabalhar com dados que são variáveis, que são diversos e que mudam, não é? Imagina eu só trabalhar com dados de mulheres a partir de 40, 50 anos. Eu posso dizer que o meu mercado inteiro está representado ali? Não. Eu preciso de trabalhar fontes que são variáveis, com volumes muito diferentes para eu ter um dado de qualidade. E aí já entra uma outra característica. É que, mesmo sendo Big Data, ele tem validade. E a validade do Big Data, gente, é pior do que produto orgânico. Não vale nada. A validade do Big Data é desse tamaninho. O número de pesquisas no Google dessa semana é interessante. De 3 meses atrás, algum de vocês lembra o que vocês pesquisaram no Google 3 meses atrás? Tem valor, tem interesse algum a pesquisa que você fez no Google 3 meses atrás? Não tem, gente. Então, se o dado, a pesquisa, tem uma validade, alguma pesquisa de perfil de turista de antes da pandemia serve para hoje? Não serve. O Big Data, então, esquece. Ele vence muito mais rápido. Então, ele tem uma validade curtinha. Eu diria aí 1 mês, se a gente estiver sendo bem bonzinho, dependendo do para que a gente estiver usando. E aí, depois, já é entendido que, com tudo isso que nós temos, existe uma coisa fundamental que ele nos traz, que é um valor. O valor de analisar essas informações e tomar decisões a partir dela. O valor que ele pode agregar no meu processo de tomada de decisão. O valor que ele pode trazer para a minha organização, porque com dado eu tenho condições de traçar uma linha estratégica assertiva. A Luciana, que trabalha com marketing, sabe o quão é importante nós termos dados para fazer uma campanha de marketing, conhecer quem é a minha persona, onde é que ela está. O valor do Big Data é a utilização do dado, né? E aí eu nem trouxe aquela piramidezinha, o dado que vira informação, a informação que vira conhecimento, o conhecimento que vira sabedoria. É tema para uma próxima discussão, se vocês acharem que sim. Porque só ter o dado não é sentido. A gente precisa colocar no contexto, a gente precisa colocar em prática, a gente precisa tomar decisão e fazer algo a partir dele. E é esse o valor do Big Data. E, por fim, um dos mais novos Vs que foi acrescentado aí nessas características é a visualização. Porque, voltando atrás, o Big Data é uma rede gigante. Imagina uma base de dados de Excel com 1000 colunas e 300 mil linhas. A gente não consegue ver aquilo. Eu não consigo entender aquilo. Eu não consigo perceber qual é a nuance, onde é que teve uma variação, subiu, desceu. Eu não consigo, Raiane. Eu não sou um computador. Então, vem mais uma característica que é fundamental para ele ter uso. É essa visualização. É o gestor, muitas vezes leigo em estatística, um gestor muitas vezes leigo em estruturação e análise de dados, olhar para aquela informação daquele Big Data e falar, esse fim de semana eu tenho um feriado local na cidade vizinha. Eu vou fazer uma ação de promoção lá porque eles é feriado aqui não. O preço está interessante. A gente vê isso muito na Europa, porque a Europa é pequenininha, né? Então, essa semana a gente tem feriado em Portugal, mas na Espanha não é feriado. Então, os portugueses estão viajando e os espanhóis são espertos e estão fazendo promoção para os portugueses irem passar o feriado na Espanha, não aqui dentro de casa. Afinal, todo mundo quer o dinheiro, né? Então, a gente ter essa visualização, essa estruturação para conseguir tirar o valor é fundamental. Mas, tá aí mais um spoiler do livro. Não se assustem se vocês me ouvirem falar daqui a alguns meses ou verem alguém falar daqui a alguns meses e aparecer mais um V, gente. Porque os pesquisadores, os técnicos, os analistas vão trabalhando com esse bicho e ele vai trazendo novas coisas que falam, olha, isso é bom a gente começar a falar sobre isso, porque isso chama atenção e traz mais para o palpável. Então, ele vem evoluindo, antigamente eram os 3 Vs, 4 Vs, 5 Vs, chega uma hora que eu parei de contar e falei, vamos falar de V características que a gente vai sem chance de errar, porque agora eles são 8, semana que vem pode ser 9 ou 10, não se assustem. E agora, a cerejinha do nosso bolo, né?
muito difícil tentar dizer para vocês onde é que estão todas as fontes do Big Data. Gente, tudo pode ser uma boa fonte de Big Data. Tudo. Mas, muitas vezes, essas fontes de Big Data estão em algum documento ou algum arquivo. Por exemplo, Excels, PDFs, Words. Eu fiz um trabalho recentemente que o Big Data eram entrevistas. Era uma colega que estava fazendo uma tese de doutorado e ela fez 30 entrevistas, eram 10 horas de gravação e ela precisava extrair dali as ideias-chave. Ela falou, Rai, pelo amor de Deus, me ajuda. É possível trabalhar com isso? É. A gente transcreve a entrevista, um arquivo de vídeo que vira texto, que a gente capta o sentimento, que a gente consegue estruturar e tirar dali as principais ideias. A gente pode ter o Big Data presente em bancos de dados, em empresas públicas, em empresas privadas, o governo. Gente, o governo tem muitos bancos de dados, conhece a nossa vida inteira. O governo trabalha com Big Data constantemente. Os bancos trabalham com Big Data constantemente. Outra fonte que é muito mais comum, a gente está mais acostumado com ela, são os históricos, né? Os nossos registros da web, os nossos registros em servidores. Cada vez que a gente visita um site, eu falo, quem nunca visitou um site, viu qualquer coisa, chegou a colocá-la no carrinho. Depois você é perseguido por aquilo, né? Isso é um registro histórico, que depois ele é utilizado para uma ação de promoção, de targeting, de marketing. Mas esse registro histórico do que você vem pesquisando, do que você vem buscando, ele é uma boa origem de fontes de Big Data, que está tudo embarcado na web. E na web nós temos dados públicos, que entra aí a questão da lei de proteção de dados, né? O que a gente pode usar ou não. Os dados da web muitas vezes estão públicos, são disponibilizados ali, então um dado que está lá publicado, ele pode ser usado. A gente põe no site, gente, pode usar. Se alguma empresa colocou alguma informação no site que seja o preço da diária dela, a gente pode usar ela como Big Data, sim. E aí a gente pode juntar o desse site com outro, e eu consigo estruturar e saber qual é o preço da diária média do meu destino. Qual é a minha capacidade hoteleira? Por quê? Porque eu tenho vários sites que têm a disponibilidade hoteleira do meu destino. Às vezes eles se conflitam, se sobrepõem, a gente faz uma limpeza da base, mas é um trabalho de análise. A gente consegue extrair daí essa inteligência, essa informação. Eu já trabalhei com alguns destinos que eles me diziam, mas eu não sei nem minha capacidade hoteleira. Não se preocupa não, daqui a pouco a gente resolve isso, né? Um pouquinho, uns 2, 3 sites a gente consegue extrair. Não vou dizer que ela é precisa. É 100%, Rai? Não, não é 100%. Mas para quem não tem informação nenhuma, ela é muita coisa. Ela é muito precisa. Então, a gente também pode ter sistemas, softwares, sejam eles internos de gestão, softwares de venda, de reservas, softwares de cadastro de cliente, como eu já disse, são boas fontes. Outra bastante comum são as redes sociais. Tudo que a gente posta no Facebook, se vocês têm uma página aberta, ele está no mundo, gente. Então, o Facebook, usar o meu perfil do Facebook, eles estão vendendo meu dado. Depende, se o seu perfil é público, eles não estão vendendo, você autorizou. Eles não deveriam passar essas informações. Mas a gente tem hoje bots, né, que eles fazem uma raspagem da página, e é um robozinho, né, uma programação, é um algoritmo, ele entra em milhões de páginas e lê tudo e guarda aquela informação. Então, vou dar aqui um exemplo. Ele entra na página do Davi, o Davi é solteiro, não tem filho, vive em tal lugar, é professor de tal lugar, tem 50 amigos dessa região, esteve nesses lugares. E guarda. Aí depois ele entra na página do outro Davi e coleta lá as informações e vai guardando. E entra na página da Luciana e guardando. Isso não é crime. Nós estamos presentes na internet com um perfil aberto público, então nós estamos disponibilizando a informação. O que não se deveria fazer é atrelar um nome, né? Não se deveria atrelar um nome. Mas, verdade seja dita, eles praticamente não querem um nome. Eu vi aqui um chat, peraí, deixa eu ver. Entram na base de dados do celular e nos ouvem? Excelente pergunta, Ravel, eu vou deixar para o final, tá? Vou guardar ela aqui para a gente discutir ela no final e vou correr, porque eu acho que faltam só 2 slides, então a gente já termina. Não faltam 2 não, mas eu vou correr mesmo assim. Para a gente falar. E o Igor lembrou de outro ponto, né? Li concordo. Eu não li nada, mas eu quero que aquela mensagem desapareça da minha página, então eu aperto li concordo e está tudo feito.
pode fazer o que você quiser com os meus dados, só para não ficar aquilo me perturbando na frente. E é engraçado que se você clicar lá, eu vou selecionar os dados que pode, tem lá a opção de você não selecionar nada e continuar navegando na página. Ou ainda pior, se vocês não dão consentimento, ele é dado consentimento automático. Então, não achem que eu não vou clicar no link e concordo, não vou fazer nada, porque senão eu vou concordar. Se você não apertou nada e continua na página, automaticamente você concorda. Então, não adianta fugir. Se vocês quiserem, de alguma forma, fugir, é melhor ir lá nas mais opções e tirar aquilo tudo. Particularmente, quem trabalha com isso, gente, eu já desencanei, tá? Eu já abri mão dessa segurança toda. Tem algumas coisas que a gente precisa de segurança, outras nem por isso. Outra fonte interessante são as mídias, imagens, vídeos, fotos, áudios, e tem uns trabalhos bem legais que aí combina inteligência artificial, em que a gente pega uma palavra-chave, vou pegar aqui, sei lá, Maranhão, e coleta todas as imagens que a gente tem, que tem a hashtag Maranhão, visite Maranhão. E aí ele faz uma leitura de todas as imagens e fala, olha, o que as pessoas mais visitam no Maranhão é isso. Eles encontram família, porque todas as fotos têm família. Ou então na legenda, eles conseguem identificar que a legenda é comentada, alguma coisa. Então, a partir das fotos, a gente consegue trilhar os pontos mais visitados. Porque isso, né, veio surgindo depois do Instagram. Agora o Instagram tem uma legenda grande, mas antigamente ele não tinha. Então, as fotos diziam muito. E também todos os nossos dispositivos, as nossas conexões de Bluetooth, Wi-Fi, o nosso GPS. O Ravel falou do celular. Gente, celular é a melhor fonte de todas. O celular sabe da nossa vida inteira. Só da gente estar com ele no bolso, a gente já tem aí uma fonte riquíssima que sabe tudo sobre a nossa vida, né? Então, cada vez que você se conecta no Wi-Fi, ele tem uma transmissão de dados, que aí vai lá para um dado de histórico e fornece ali algumas informações, porque quando você entra na rede dos outros, você usa a internet pública, por assim dizer, né? A internet do shopping. Você usa a internet do shopping, mas ao mesmo tempo você autoriza ele a ver algumas coisas no seu telefone, né? É uma troca. Então, a partir daí, tem muitos. Conheço uma startup fantástica que eles oferecem internet e em troca da internet gratuita, né? Eles coletam alguns dados para traçar o perfil do usuário, para fazer algumas ações de marketing, que a gente também já está bastante acostumado por aí. Eu disse que faltavam 5 slides. Né? Então, vamos lá. Aqui tem algumas definições, eu vou mandar para o Davi essa apresentação, Davi compartilha com vocês, mas eu acho legal a gente dizer isso, né? É que a análise do Big Data poderia fornecer dados mais que suficientes para nós entendermos o que é esse tal desse turismo. Sem a gente tirar aquelas divergências da aplicação de inquéritos, né, de pesquisas, seleção de amostra que fica destoada, a imparcialidade do entrevistador, o custo da pesquisa, que é absurdo com pesquisador, com formulário, com tabular, com revisar, nem me fala, e vários outros fatores. Gente, o Big Data pode ser uma solução para isso. E ainda, né, os nossos estudiosos apontam que toda informação gerada e contida sobre o Big Data online, eu estou falando só do que está online, não estou falando dos sistemas das empresas, elas seriam mais que suficientes também para a gente entender esse novo esse conhecimento e reformular o nosso entendimento do turismo enquanto atividade econômica, sabe? Reformular um pouco das nossas estratégias e muitas vezes me perguntam, por que você acha que o turismo no Brasil não avança? Infelizmente, é porque a decisão não é tomada como deveria, né? E aí, entrando nas principais oportunidades que nós temos no Big Data. A gente tem isso aqui, como vocês estão vendo aí, eu vejo isso como um ciclo. Quem é da área do marketing, ao invés de ver isso como um círculo, vê isso como um funil, porque vocês já estão acostumados com essa ideia do funil, né? Eu que sou mais humana, eu vejo isso como cíclico. A gente tem vários momentos de viagem, né? A gente não só viaja subir no avião. Antes de subir no avião, eu tenho algumas etapas. Depois que eu cheguei em casa, eu tenho outra etapa. Então, entendendo o turismo como 4 etapas, a gente tem a inspiração, que seria o topo do funil para o pessoal do marketing, em que nós estamos vendo o Instagram de um amigo, lendo um post do blog, vendo um filme na televisão, ou eu estou assistindo uma série e eu vejo um destino e falo, nossa, queria ir lá de férias. Será que é caro? Nossa, gente, que foto linda. Nossa, que praia deliciosa. Queria tanto estar nessa praia. É um momento de inspiração. Boa parte das nossas viagens, elas surgem
nesse topo do funil, nesse momento em que nós estamos sendo inspirados pelas redes sociais, pelos blogs, pela mídia, pelo cinema. E aí nós temos condições de extrair informação, saber o que é que estão falando sobre nós e, principalmente, como inserir esses insights quase que silenciosos que fazem as pessoas desejar nos visitar. Essa é a primeira etapa da viagem e, a partir daí, a gente tem uma série de indicadores que conseguimos acompanhar a partir da inspiração. Depois a gente vem para a etapa que, em termos de dados, ela é a mais rica de todas, que é a do planejamento e compra. E nessa etapa eu tenho 2 elementos de dados bem diferentes. O primeiro deles são os empreendimentos, são toda aquela nossa rede hoteleira, toda a nossa cadeia de turismo, todos os nossos stakeholders, como vocês preferirem chamar, que tem os seus sites de reserva. Nós temos os GDS, como Amadeus, IATA, por aí vai. E nós temos sistemas internos que geram um volume absurdo de informações. Vou dar um exemplo, né, do aéreo, que é o mais tradicional nesse aspecto. Quantas buscas são feitas para aquele destino? Qual é a disponibilidade de voo para aquele destino? Qual é o percentual de assentos ocupados? Qual é a antecedência da reserva que é feita? A reserva é feita uma reserva ou os bilhetes estão sendo comprados para 4 pessoas? Então, eu sei que é uma família ou um grupo que está viajando, a pessoa está viajando sozinha, ou é 2, então provavelmente um casal. A gente consegue, a partir desses empreendimentos, conhecer o ticket médio, o volume de passageiros que está viajando, a ocupação hoteleira, a ocupação dos assentos, todo o comportamento de reserva, para onde eles estão pesquisando, quem são os destinos que são concorrentes. Então, pensem vocês, né, enquanto vocês estão planejando uma viagem. Eu estou na dúvida, eu vou para o Rio de Janeiro ou eu vou para Maceió? Aí eu pesquiso o Rio de Janeiro, passo um pouquinho, eu pesquiso Maceió. Gente, volta lá no slide anterior e percebe que tudo isso fica registrado num log. Todo esse histórico fica lá registrado. E os sistemas de reserva, principalmente. Então, eles sabem, a pessoa pesquisa Maceió, a pessoa pesquisa Rio, a pessoa pesquisa Recife. E ela comprou Recife. Ele consegue comparar. Recife era mais barata? Recife era a que oferecia um hotel melhor? Esses sistemas de reserva todos conseguem nos mapear e trazer esse recorte, não vou dizer perfeito, mas quase, de como está acontecendo a venda daquele destino. Por outro lado, a gente tem todas as informações do viajante, né? Exatamente, os famosos empurrõezinhos digital, uma promoção 10% de desconto, só 2 lugares disponíveis. Aí você fala, ai meu Deus, 2 lugares, é meu. E compra. Você entra daqui a 10 minutos depois de comprar, continua tendo 2, não se preocupa. Mas às vezes não tem, atenção, às vezes não tem. A gente nunca sabe se confia ou não nesses gatilhos mentais, né? Do lado do viajante, a gente tem a localização de onde ele está pesquisando, minimamente, tá, gente? Mesmo se vocês usarem o modo anônimo, a gente consegue saber se aquele IP é do Brasil, de qual estado, de qual cidade. A linguagem que ele está usando no computador. A gente consegue saber o número de pessoas que está viajando, afinal de contas, a gente põe lá na passagem aérea 2 adultos mais uma criança de 5 anos. Já perceberam sobre isso? A gente dá a nossa informação o tempo inteiro. As pessoas é que nunca usaram ela, mas a gente acaba trabalhando muito com isso, né? Então, a gente consegue registrar tudo isso. No modo anônimo, sim, Ravel, é um pouco mais desafiador, mas a maioria deles consegue, sabe? O modo anônimo, ele evita que as pessoas entrem no seu computador, mas a sua informação acaba saindo. Tá, Cijara, eu imagino que dá medo, mas nem tanto, tá? Não precisa ter medo. Ou melhor, eu digo, se você não tá fazendo nada errado, não precisa ter medo. No máximo, você recebe uma promoção, tá? Se você estiver fazendo alguma coisa que é meio duvidosa, presta atenção que aí sim, tudo está sendo mapeado. Então, a gente tem, sim, dados das pessoas, né? Dados de idade, sexo, seguramente, localização da onde está pesquisando. Então, eu consigo saber, olha, quem são as pessoas, quais são os estados que têm maior interesse por conhecer Maranhão? Quais são as cidades, quais são os estados, dá para saber por cidade mesmo, tá? Algumas cidades dá até para saber o bairro, que pesquisou por Lençóis Maranhenses no último mês. Eu consigo saber. Raine, o que eu vou fazer com isso? No mínimo, uma ação de promoção, né? Se você quer aumentar outro, você vai fazer mais promoção no um do outro. Se você quer convencer, você vai usar essa informação
para saber que eu tenho muita gente da Bahia pesquisando lençóis. Nossa, nunca fiz uma ação de promoção na Bahia, devia, né? Tem tanto baiano querendo vir para cá. Enfim, a gente consegue utilizar isso melhor. Depois, a gente tem a etapa, a melhor delas, né? Que a gente vive a viagem. Essa etapa, lá no nosso funil, seria já efetivamente a parte da compra, né? Em que a pessoa vai para a rede social, ela dá o feedback, em que a pessoa tem a localização, a movimentação no telefone, que está conectado com tudo, com Wi-Fi, com a rede de telefonia, e a gente consegue saber pela telefonia, pelo celular, quanto tempo a pessoa ficou no lugar, quais atrativos ela visitou, a partir de uma aquisição de base de telefonia, né? A gente consegue saber os gastos a partir dos cartões de crédito. Então, em que ela gastou, quanto ela gastou, por quanto tempo ela ficou. Pelo cartão de crédito, dá para dar uma ideia de permanência, né? Pensando que a pessoa, quando chega, ela acaba gastando alguma coisa, e até o último dia da viagem ela ainda gasta alguma coisa no cartão, a gente consegue saber, olha, ela passou 3 dias nessa cidade, mais 2 dias nessa, e ela foi andando dessa cidade. Então, a gente consegue fazer esse mapeamento sem saber que pessoa é, tá? No caso do gastos de cartão, a gente nunca sabe quem é aquela pessoa. É um volume de, no mínimo, 2.000 transações. Então, o que a gente sabe é que, normalmente, 30% das pessoas passam esse período, sai daqui e vai para ali. A gente consegue ter esse mapa. Vivemos a viagem, já sei o feedback, o que ela pôs na rede social, como é que ela se sentiu, o que ela mais gostou, onde é que ela esteve, toda a movimentação e gastos dela. A gente vai para a etapa final, que é o pós-viagem, e para quem está lá no marketing pensando no funil, é aquele regresso para o início do funil, é aquela volta que as pessoas dão, o que muita gente já tem chamado de funil infinito, né? Em que a pessoa volta para a etapa de e agora, qual é a próxima viagem? Mas antes de eu pensar na próxima, deixa eu ir ali no Booking dizer o que eu achei do meu hotel. Eu vou ali no TripAdvisor avaliar a atração que eu visitei, e ali a pessoa despeja um mundaréu de informações. O que ela gostou, o que ela não gostou, o que tem de infraestrutura, de equipamentos, o que ela aconselha, o que ela não aconselha. Ela avalia em termos de notas, a qualidade, o serviço, o atendimento, a limpeza, os procedimentos de segurança. Ela avalia tudo. Da cidade, da atividade, das experiências, do destino. Eu não preciso dizer que essa é mais outra riquíssima fonte de dados para gente que quer gerir o turismo, né? Então, a gente tem um mundo de coisas. Rayane, nesse momento eu estou perdido. Começa por onde? Gente, a primeira coisa que a gente faz é planejar. E aí a gente planeja, e quando a gente está falando de Big Data, a gente tem uma etapa de planejamento muito importante. Por quê? Dá para saber tudo? Dá para saber tudo. Eu tenho que saber tudo? Jamais. Eu não indico nunca para ninguém começar com todos. Por quê? Ao invés de ajudar as pessoas a tomarem decisão, as pessoas vão ficar perdidas. Então, se eu vou fazer um trabalho, para o Davi, eu vou perguntar, Davi, qual é a resposta que você quer? O que você quer saber que você ainda não sabe? O que você quer saber que é importante para a sua gestão e que você ainda não tem, ou que é difícil, ou que é caro, ou que você tem e não te atende? E a gente começa com doses quase que homeopáticas. Porque tem uma citação que eu acho fantástica, né? Assim como um opioide, os dados, eles podem salvar uma vida, mas eles também podem, gente, destruir. Então, tanta informação demais, ela pode ser prejudicial. Então, primeiro nós planejamos o que eu quero, qual é a informação, o que eu quero responder, para eu ir ver onde é que está essa melhor fonte de dados. Ok, já sei, é isso. Então, eu vou coletar, eu vou extrair, eu vou estruturar isso, né? Aí eu vou integrar isso com outros dados. Já tenho pesquisa primária, preciso de ir atrás de alguma informação? Não, vamos usar a sua pesquisa primária. E aí a gente vai incluir aqui algumas coisas de Big Data. A gente cruza informação. Aí ele precisa apagar tudo. Não quero mais saber dos meus dados. Inventário turístico, vou jogar ele no lixo. Não, gente. Toda informação, ela é importante. A gente continua aquilo que a gente tem. A gente vai amadurecendo, de novo, com doses homeopáticas. Para não ter trauma. Para ninguém ficar traumatizado. Para ninguém sofrer um baque muito grande. Então, a gente integra com outras fontes, a gente analisa, a gente gera uma modelagem, a gente traz uma visualização num dashboard que seja atrativo, que seja interessante. A gente ajuda os gestores, então, a fazer essa interpretação, a aplicar aquele conhecimento, a ver esse dado e pensar, isso subiu. Se isso subiu, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma ação aqui, eu preciso de fazer uma implementação ali, eu preciso de melhorar a minha segurança lá, eu preciso de qualificar as pessoas. O dado serve para isso, gente. Se a gente tiver um painel maravilhoso,
e não souber colocar ações em prática, a gente ainda falha. E, volto a dizer, é esse o meu maior desafio. Enquanto profissional, enquanto pesquisadora da área, né, é que as pessoas acham que o dado é maravilhoso, o universo é enorme, são muitas possibilidades. Mas não dá para abraçar o mundo inteiro, né? Então, eu gosto de dizer, e termino por aí, dizendo que o Big Data é uma revolução no processo de tomada de decisão. Que a gente usa grandes volumes de dados para a gente aplicar eles, a partir de uma técnica de análise, de coleta, para gerar insights e informações, todas elas precisas em tempo real, para tomar, então, a melhor decisão possível para o nosso destino. Os benefícios, né? Não vou deixar de falar deles, para a gente acabar rapidinho, mais do que atrasada, mas vamos lá. Os pontos fortes, a gente, a partir do Big Data, consegue saber quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. Onde, Rayane? Nas avaliações. Lembra das reviews todas? Ali a gente consegue saber claramente o que está bom, o que está ruim, o que tem que melhorar, o que não tem. A gente consegue saber onde é que está a nossa fragilidade em termos de marketing. Poxa, ninguém visitou esse atrativo tal. Será que ele está bem promocionado, bem posicionado? Será que tem uma sinalização que as pessoas estão sabendo que ele existe? Se ninguém visitou, ninguém falou nada sobre ele, ele tem um bom potencial. Ele consegue nos mostrar as áreas, né, que a gente tem que fazer alguma intervenção. Eu tenho que fazer intervenção em segurança, tenho que fazer intervenção em infraestrutura, transporte. A gente consegue perceber, poxa, eu tenho uma demanda muito grande de aéreo, tem muita gente que vem de uma cidade, mas não tem voo direto. A pessoa vai para São Paulo e de São Paulo vem para cá. Acontece isso muito. Então vale a pena eu negociar, sugerir para o aeroporto trazer voos diretos, porque eu estou vendo que tem uma demanda dessa cidade. E essa demanda poderia ser bem maior se eu tivesse um voo direto. Mas eu não tenho, a pessoa tem que fazer uma escala, a viagem fica longa, ela acaba perdendo um dia e ela não vem. Nós conseguimos perceber quais são os setores estratégicos, né? De novo, se é transporte, se eu preciso de uma qualificação, infraestrutura. E sabendo precisamente, olha, falta idiomas na hotelaria. Eu sei onde vou gastar dinheiro, com qualificação, em qual idioma, em qual setor. Eu preciso... A gente está vendo aqui no TripAdvisor que tem muita queixa da iluminação do centro histórico. A segurança do centro histórico está ruim, iluminação do centro histórico, as pessoas estão aqui, tem várias queixas. Poxa, é um momento de atenção. Eu sei que eu preciso de colocar ali um policiamento, rever uma iluminação, ou até uma campanha de que é seguro, fazer ali uma feira, alguma coisa para trazer vida para aquele espaço e transformar, então, aquele espaço no melhor. E eu vou gastar um pouquinho de dinheiro, recurso público, a maioria das vezes, às vezes privado, mas para sanar um problema que vai me trazer um bom resultado, um grande resultado. Então, a gente consegue equilibrar um pouquinho mais esse investimento, otimizando para ter os melhores resultados possíveis. É isso que a gente pretende com o Big Data, é alcançar o melhor resultado possível. Agora sim, gente, desafios, nós temos muitos, enormes, imensos. Qual é a solução que eu enxergo? É um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto entre a academia, é um trabalho em conjunto com os gestores, é um trabalho em conjunto com os empresários, é um trabalho em conjunto com os consultores, que é um trabalho em conjunto com os prefeitos, com os gestores, com todo mundo. Porque o turismo não é uma atividade que se faz sozinha. E se nós pensarmos, inclusive, em Big Data, cada um deles tem a sua mina de ouro de dados sozinho. E ele sozinho não tem até grande significado. Mas se a gente juntar essas peças todas, a gente tem uma oportunidade muito grande. Que ela não sai tão cara, ela não sai cara. Afinal de contas, a academia tem uma série de dados das pesquisas que a academia desenvolve, né? Os empresários têm os dados que eles geram da atividade deles. Os gestores públicos têm os dados de impostos que eles cuidam e eles têm noção disso. Se a gente juntar tudo isso, a gente tem um caminho possível. É meio utópico, eu sei, mas eu acredito realmente nisso, tá, gente? E aqui eu deixo o meu muito obrigada. Abertas a 1000 perguntas, eu estou devendo a resposta do Ravel, eu já vou voltar lá. Se vocês quiserem manter contato, tem aí o meu LinkedIn, o WhatsApp, podem ficar à vontade. Tem uma diferença de 4 horas de fuso. Se eu não responder, não se preocupem, no dia seguinte eu respondo. Rayane, é tarde, vou te acordar? Não, gente, ele entra no silencioso. Fica tranquilo, eu já estou acostumada. E o Instagram da Sprint, que é onde eu faço a maior parte dos posts
em termos de dados Big Data, e é outra correção que eu preciso fazer, né? Eu participei da UP Soluções por 2 anos, e no início desse ano, a UP estava com uma atuação muito grande em várias frentes, então eu resolvi abrir a Sprint Dados e trabalhar somente com dados, e já há 6 meses quase que eu venho trabalhando na Sprint Dados, né? Eu fundei ela, que é uma consultoria única, exclusiva para a estruturação e análise de dados em turismo. Então, tem também aí o nosso site, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do trabalho que a Sprint vem fazendo. Respirar, né, gente? A pessoa ligou o play, nem respirou. Que legal, querida. Muito, muito, muito boa sua apresentação. O tema muito, muito bacana, interessante. Eu já aprendi aqui um monte de coisas, assim, para mim, totalmente inovadoras. Tem uns 200 questionamentos, sabe? Fiquei com muitas perguntas, mas eu não vou pular a fila aqui, né? Normalmente a gente abre esse momento agora para os colegas aí fazerem alguns questionamentos, né? Tanto os nossos alunos e alunas quanto os professores e professoras. Eu não sei, Rayane, se tu queres começar comentando sobre a pergunta do Ravel, que você disse que, né, ia guardar para o momento do debate, talvez a gente possa começar por aí. Com certeza. Ravel, essa é uma pergunta muito fantástica, né? Porque existe esse mito, né? O microfone do celular capta. Todo mundo diz que já aconteceu, né? Aconteceu uma vez comigo, eu vou dizer para vocês que foi muito engraçado. Eu estava falando com meu marido, nossa, o colchão da nossa cama tá tão ruim, gente. Precisava trocar o colchão da cama no carro, assim, uma coisa aleatória. De repente, eu cheguei em casa, no computador, e tava uma promoção de colchão. Eu falei, de fato, vocês se superaram, porque dessa vez eu nem pesquisei nada, né? Então, entram na base? É difícil. Não entra na base. Mas lembrem-se que esse aparelhinho aqui, ele está conectado no Google. E a base do Google, ela é a mesma. Nós, aqui, quem tem Android, né? Está conectado no Google. Quem tem iOS está conectado no Safari. Mas se vocês têm uma conta e no seu Chrome, no computador, você está logado nessa conta Google. Então, sim, há uma troca de informação entre eles. Sim, existe um mito, e muita gente já comprovou, apesar da Google dizer que não, que o microfone capta algumas palavras-chave e pode usar isso. Mas o que eu posso dizer, se é que isso de alguma forma acalma vocês, é que isso é usado para fins de marketing individual. Só o Google usa esse dado para fazer uma promoção para você. E se alguém contratar um Google Ads, ele pode usar essa informação para mostrar essa informação para você. Mas só, ele não pode vender essa informação para outra pessoa. Então, pense que esses dados são utilizados a seu favor para você ver publicidade daquilo que você quer. Sim, Ravel, a Sprint é uma startup. Ela é uma Inova Simples. É uma das poucas, é uma empresa cadastrada já como startup. Ela já nasceu nesse formato maluco. Muito bacana, bom. Obrigado, professor, pelas orientações. Muito obrigado. De nada. Desculpa te cortar, Ravel, foi sem querer. Bem, gente, a gente abre aqui para os questionamentos. A gente ainda tem uns 25 minutos para poder sugar ao máximo essas informações, essa Big Data da Rayane Ruas aí. Tem muita informação legal. Eu não sei se os professores querem fazer algum comentário, os nossos alunos e alunas. Eu gostaria de fazer mais uma intervenção aqui, se possível, professor. Vamos lá, Rafael. Big Data e multiverso. Tudo a ver ou nada a ver? Metaverso. Metaverso, não é multiverso. Metaverso. Isso. Metaverso. Tudo a ver. Porque se hoje, no mundo offline, se é que a gente existe essa hipocrisia de que o mundo offline existe, né? A gente não tem mais mundo offline. Antigamente, gente, quem nasceu antes de 2000 lembra do barulhinho de conectar na internet, não lembra? Quem nasceu depois não conhece, eu não vou repetir ele aqui. Mas antigamente a gente entrava, acessava a internet. Meu pai ainda me dizia, minha filha, você nunca vai entrar na internet. Não tem como você entrar na internet. Hoje eu ligo para ele e falo, tá aí o metaverso. Ó, vou entrar sim, ó. Mas por enquanto a gente se conecta. E quando a gente conecta, a gente gera um dado. O mundo digital, ele é muito... Achei a palavra, volátil. O mundo digital, tudo deixa rastros, tudo deixa pegada. Todo clique que a gente faz no universo digital, ele fica um registro, ele fica um histórico. Então, né, a gente chama ele de log.
Então, imagina se hoje, no mundo físico, a gente tem um mundo de dados, no metaverso a gente vai ter dados vezes muito. Aí a gente entra naquela balança. Muito dado é bom? Mas a gente precisa filtrar. E ainda no metaverso tem aquela questão de até que ponto é real, até que ponto é um avatar, até que ponto aquela pessoa que está lá com aquela característica, com aquele modo de vida, naquele trabalho, ela efetivamente tem aquela característica, aquele modo de vida, aquele trabalho. A gente, no metaverso, vai ter um desafio maior para filtrar essa qualidade e a veracidade dessa informação, mas sem dúvidas, o metaverso vem para aumentar ainda mais as fontes de dados. Obrigado, Rayane. Eu vou passar a palavra para o senhor Davi Andrade, ele levantou a mão bonitinho. Quem mais quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, peço que levante a mão aí, porque a gente vai organizando aqui a vez de cada um. Professor Davi. Beleza, Deide. Rayane, foi muito bom, está sendo muito bom, adorei assistir sua palestra, ouvir, uma apresentação linda, super bem preparada, já fiz até uns prints aqui para a gente. Obrigada. Eu gostei muito. Eu lembrei, né, durante a sua fala, e aí eu peço que você me diga se é um exemplo aí de Big Data, que a gente tem visto alguns trabalhos, Rayane, utilizando, por exemplo, as reviews que os turistas, os hóspedes fazem nos hotéis, nas OTAs, tal. Eu queria que você comentasse isso, é uma fonte aí de Big Data. Eu até já fiz um trabalho aí, pegando esses dados, a gente já orientou também. Claro que eu vi Rayane, e pessoal, colegas, o pessoal da China analisou 600 mil comentários na Airbnb. Né? Imagina que loucura. Eu fiz Rayane, com 200 comentários, porque eu fui lá manualmente. Né? Eu sei que pode-se fazer um robozinho, que ele vai lá e coleta os comentários. Tem alguns que já estão disponíveis e tal. Mas eu queria te perguntar, né, se já tem alguma discussão assim, em termos de ética mesmo, de algum impedimento de utilização desses comentários que os usuários deixam, né? Porque, tipo, eu, como usuário da Airbnb de um hotel, eu vou lá e deixo a minha avaliação no site, no TripAdvisor e tal, mas eu não estou dizendo, olha, podem usar a minha avaliação, que é minha experiência, meu ponto de vista, para escrever artigo científico. A gente tem feito isso bastante, né? Eu acho que no mundo todo, e eu queria ouvir de você, se você leu alguma coisa, se tem alguma discussão, se isso tem algum impedimento aí ético de utilizar esses comentários. Obrigadão, parabéns, obrigado mesmo, Rani. Por nada, eu que agradeço, Davi. A utilização das online travel reviews, né, são as principais fontes de dados de Big Data e é onde o Big Data tem sido mais explorado para o turismo. A verdade é que é difícil nós encontrarmos trabalhos que utilizaram Big Data que não foi por aí. Esse foi um dos meus grandes desafios para fazer a minha revisão de literatura, porque a maioria dos trabalhos, eu fiz uma revisão de literatura, cheguei a fazer o esboço de um artigo e nunca publiquei, como é normal, né? Mas eu fiz a leitura de mais de 240 artigos científicos e eu achei 5 que não trabalhavam com online travel reviews. Os outros todos trabalham, né? Então, ele é, sem dúvidas, uma fonte muito utilizada, principalmente pela academia, é onde a academia se sente mais à vontade, acho que até porque também já tem mais trabalhos a respeito. E, em termos de ética, não. Porque, mais uma vez, o que está na internet, a internet é público. Então, do mesmo jeito que se a gente quiser fazer uma avaliação do cartaz que alguém colocou, né, na rua, por assim dizer, no momento em que eu escrevo alguma coisa e penduro ele num lugar público, as pessoas podem utilizar aquilo. Ainda mais quando a gente vai falando de um trabalho acadêmico, em que a gente coletou aquilo ali, trabalha, trata, usa, eu não invado a privacidade daquela pessoa, eu não, de forma nenhuma, eu chego até ela. A Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela veio sacudir um pouco todo mundo, e eu digo para vocês, eu saí do Brasil, o Brasil estava em discussão, ela não estava nem aprovada ainda. E eu cheguei na Europa, onde ela estava em vigor há 1 ano. Vocês não estão entendendo o susto que eu levei. Porque, de repente, gente, aquilo caiu de comum. Eu não tive a transição, o mundo sem legislação de proteção de dados, o mundo com essa transição que o Brasil está passando, né? E foi que eu fui entender o que é a legislação de proteção de dados. E a legislação, ela é para proteger os meus dados que são pessoais. São as informações que são sobre mim sigilosas. Em Portugal,
até a sua religião, ela é considerada, em Portugal não, na União Europeia, que é a mesma legislação, até a sua opção religiosa, ela é considerada como um dado sensível que não deve ser divulgado. Para vocês terem uma ideia do grau de severidade que é aqui, né? Muito maior do que o do Brasil, mesmo depois de aprovado. Mas, e mesmo assim, aqui não há nenhum impedimento, não há nenhuma restrição. Pelo entendimento de o que está na internet é público. E se a gente pode utilizar artigos de jornais e revistas, eu posso utilizar online travel reviews sem nenhum problema que está no escopo. Antes de passar para a Luciana, que ela levantou a mão, o Igor perguntou ali, a localização do usuário também influencia no direcionamento do marketing? Influencia, Igor, influencia muito. É muito interessante. Eu adoro brincar com isso, né? Assim, sem querer. Porque eu tô em Portugal, mas eu uso muito o VPN do Brasil, porque tem sites que eu não entro se eu estiver em Portugal. Sites do Brasil, que ele bloqueia pela questão de localização. Então, eu preciso entrar no site, eu tenho que usar um VPN, eu pago um VPN para simular que eu estou em São Paulo e que não que eu estou aqui em Aveiro, né? E os banners, as publicidades, tudo muda bastante. Muda muito, Igor, muda mesmo. Então, até mesmo no telefone. Não sei se já aconteceu de você estar no shopping e de repente receber uma notificação, um pop-up, ou então navegar, abrir o Google para ver alguma coisa e aparecer uma promoção com uma loja daquele shopping. Eles utilizam a localização para fazer esse direcionamento, sim. De novo, eles utilizam a tua localização, se ela estiver habilitada para o Google ter acesso, para fazer uma publicidade para você. Eles não divulgam isso e não correm o risco de um serial killer descobrir a sua informação através disso. A menos que o sistema do Google seja invadido e, enfim, considerando que as coisas estão no seu trâmite normal, não. Maravilha, Rayane. Rayane, só te situando, eu já passo a palavra para a professora Luciana. O professor Davi Andrade, o tese de doutoramento dele, ele é um grande pesquisador na área de hospitalidade, inclusive desenvolvimento de uma escala para mensurar, né, a hospitalidade, né, que se trabalha muito dentro de uma concepção mais abstrata, o que é afinal essa hospitalidade que a gente não pega, mas a gente sente, né? Então, esse é um dos focos aí do estudo de doutorado dele. E o da professora Luciana Brandão, que vou passar a palavra agora, ela trabalha essa parte de imagem de destino. Então, ela é a nossa pesquisadora do marketing aí. Então, vou ficar assistindo aqui de camarote aqui, esse debate aí entre Rayane e Luciana. Estamos te ouvindo, Lu. Abriu e fechou. O áudio... isso. Eu acho que ela saiu e vai tentar voltar, gente. Volta já, né? Enquanto a professora Luciana Brandão não retorna, algum aluna nossa quer fazer algum outro questionamento? Eu estou com duas perguntas, Raine, que eu assim, vou arranjar o tempo para fazer esses questionamentos. Né? À vontade, não tem problema. A gente não precisa deixar. dormir. Então, eu vou pular aqui a fila da fala da professora Luciana. Uma coisa que eu fiquei pensando, assim, observando a tua fala, né? É porque, assim, a gente tem como a gente acaba pela... Opa, voltou, professora Luciana, não vou furar a fila aqui. Eu vou retomar a palavra para ti. Consegue abrir o áudio? Conseguem me ouvir? Sim, agora sim. Pessoal, boa tarde. Rayane, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada aí pelas informações, né? Bastante interessante. E a gente fica com um pouco... Eu, pelo menos, sempre fico um pouco de medo, né? Cada vez que eu tenho acesso a isso, porque eu ainda sou da geração que nasceu no analógico, então eu acho que é uma geração que ficou meio no limbo. Eu, pelo menos, me sinto um pouco no limbo. Mas a minha pergunta é, assim, de cunho mais prático, né? Para a gente pensar, assim, até para os nossos alunos, aqui tem muitos alunos da graduação e tudo, pela magnitude, né, dos dados e de todas as informações que você trouxe. Então, como é importante, como estrategicamente isso pode ser utilizado, né, em benefício dos empreendimentos e da própria atividade turística. Mas aí eu queria trazer um pouco para a prática, né, para a questão de empresas menores, dos próprios órgãos gestores de turismo municipais, estaduais. Então,
Ao mesmo tempo que você tem uma disponibilização, né, de dados grandes e mais do que isso, uma grande possibilidade no uso desses dados, em pensar estratégias mercadológicas, por um outro lado, uma grande parcela ainda se encontra muito distante disso, né? Então, a gente está falando do uso mesmo, da prática no dia a dia, nesse caso, né, na atividade turística, pelos gestores, né, pelas próprias empresas de turismo, hotéis, enfim, outras empresas que, até mesmo naquele, né, dia a dia do contato com o hóspede, por exemplo, um hotel, né, uma coisa básica que é a ficha nacional de registro de hóspede, que o hóspede já deixa ali um monte de informação, e que essa informação não é utilizada, não é aproveitada, não... Então, eu queria saber, assim, da tua experiência, né, como fazer, né, como de fato utilizar isso nessas situações, que quando a gente pensa em exemplos, é sempre exemplos muito de grandes empresas que utilizam muito bem esses dados. Então, a minha pergunta é essa, para pequenas empresas, para os órgãos governamentais, né, Secretaria Municipal de Turismo, Secretaria Estadual de Turismo, como fazer uso disso, quais são os empecilhos, enfim, como você vê esse contexto? Muito obrigada, Luciana, pela sua pergunta. Fantástico, porque eu acho que eu realmente não disse, né? É que o Big Data, ele é muitas vezes visto e dito por grandes empresas, mas ele é possível e ele é viável para o pequeno. E ele traz essa transformação para o pequeno. Já deixo aí a provocativa para vocês, né? A gente marcar um outro encontro para fazer quase uma oficina. E eu consegui mostrar para vocês algumas ferramentas que a gente tem gratuitas e que dá para extrair algumas coisas, dá para fazer algumas utilizações a partir do Google Trends, do Google Insights, que são livres e que permitem, né? Então, respondendo a sua pergunta, o pequeno empresário, qual é o caminho que eu vejo? É realmente começar. E aí é a minha primeira e principal missão, é difundir. A maioria deles não sabem que é possível, não sabem que isso existe e não sabem como começar, não conseguem perceber. Eu falo que antes, né, enquanto startup que sou, antes de eu mostrar para eles que eu tenho uma solução, eu preciso mostrar para ele, olha, você tem um problema, sabia? E eles falam para mim, não tenho, tá tudo resolvido. Eu falo, não, calma. Você tem, porque se você tivesse essas informações, você poderia fazer isso melhor, gastar menos dinheiro e ter melhor retorno. Então, o marketing, Luciana, é onde isso é mais palpável, é mais fácil, porque é onde o menor está mais acostumado, né? Até na hora de fazer um anúncio no Facebook, que a maioria já domina, já sabe mais ou menos como fazer um anúncio de Facebook, né? Então, a gente consegue, a gente precisa dessas informações. E elas estão na ficha do registro de hóspede, elas estão na sua ficha de reserva, no seu cadastro de reserva, né? Na sua lógica de reserva, período de maior, de menor ocupação, buscas ou não, o próprio site do hotel, se o hotel tem um site, com as visitas que ele recebe, da onde que o site recebe visitas, né? Qual é o estado que tem mais, menos, o horário que tem mais, onde as pessoas clicam no site, isso tudo dá para ser mapeado gratuitamente, mas a maioria dos empresários não sabem que isso dá para fazer. Então, o visitante, eu sei que meu site, alguns até sabem, eu recebo 1.000 pessoas no meu site por mês. E a pessoa entra no seu site, ela realmente visita? Ela visita o quê? Ela lê o quê? Ela clica onde? Com isso, você consegue fazer mais ou menos a jornada do cliente no seu site. Tem até uma aplicação que ele grava. Você pode assistir, acho que até 30, 40 gravações por mês, gratuito, depois disso você paga, mas você pode ter 30 gravações por mês do comportamento da pessoa no seu site. Até no celular, e é muito legal que você consegue ver onde está o cursor dela. Tudo isso é dado de Big Data. E aí, pegando o gancho com a pergunta do Davi, né? Se eu estiver analisando 20, ele já é um Big Data? Pode ser, sabe? Ele é uma informação que foi gerada online. Se eu for uma empresa pequena, isso tudo pode me ajudar a tomar a decisão. Aqui, mais do que é Big Data ou não é útil ou não é? Me ajuda ou não me ajuda? Me atrapalha ou não, né? É isso. Então, o site é uma excelente fonte. Depois, as redes sociais, né? Aquele painelzinho
do Instagram, do Facebook, do YouTube, que tem ali um insights. Aquilo ali é fantástico. Eu sou apaixonada por essa ferramenta. E muitos deles não conseguem ver, não conseguem usar e extrair dali o melhor. No máximo, olha, ele disse que é melhor eu postar às 5 da tarde, então eu vou postar só às 5 da tarde, eu não vou postar agora. Mas eu estou postando para quem? Quem está ali, quem me segue, da onde, interesse. Nessa ferramenta, dentro do Facebook, do Instagram, a gente tem todas essas informações. Então, também é outro lugar de começar, principalmente voltado para o marketing, que dá para extrair muita informação e, volto a dizer, é gratuito, não tem custo. Tem uma dedicação, tem um tempo, uma curva de aprendizado, às vezes, mas que são ferramentas disponíveis gratuitas. E eu sempre sugiro começar pelo gratuito, tá, gente? Você só vai pagar depois que esgotar os gratuitos todos. Acho que é por isso que eu nunca fiquei rica. Que bacana essa dica aí. Eu anotei aqui algumas indicações, né, dos softwares gratuitos, né? O próprio Google aí tem algumas possibilidades. O nosso colega lá do Lençóis Maranhenses, Alexandre Ugarte, ele quer fazer um questionamento. Alexandre, querido, bem-vindo. Pode abrir o seu áudio aí e fazer o seu questionamento. Prazer tê-lo aqui. Legal. Primeiramente, quero pedir desculpa, né, que eu entrei já praticamente mais da metade aí, e aí eu acho essa temática interessantíssima, porque é minha área também, além da atividade de turismo de aventura, eu praticamente iniciei o negócio aqui nos Lençóis Maranhenses, difundindo o sistema de hospedagem no padrão, né, que é o conceito cama-café. E aí, dentro dessa situação de cama-café, eu me baseio na base do turismo de base comunitária. E aí, nisso, a gente multiplicou em várias regiões, né, que é aqui no nosso território, que aí vem Santo Amaro, Barreirinhas, Atins e tudo mais. Aí eu queria só explanar uma coisa que eu não ouvi até o momento, fiquei ouvindo bastante, muito interessante, inclusive, tudo que vocês passaram, que aí já são ferramentas de marketing, né, para você conseguir difundir o teu produto e realmente ter o teu recurso, né, bem legal com hospedagem. Mas aí que entra a minha temática. Inicialmente, eu comecei esse negócio praticamente há 15 anos. Eu estava todo registrado, tudo bacana, eu tinha cadastro e o CNPJ, tudo beleza. Aí, não sei por que aconteceu, o Ministério do Turismo, fiquei muito triste com isso, inclusive. Eu tinha no meu CNPJ e no meu cadastro atividades ao ar livre, que é através da minha agência, e hospedagem. Então, estava todo formatado, um produto de difusão, de distribuição, de como você faz uma experiência ao ar livre e hospeda teu cliente nas bases, né, de turismo de base comunitária. A pessoa vem, vivencia a comunidade local, se hospeda, então era um produto todo fechado, tudo bacana, alto nível, estava bem distribuído, as agências, inclusive parceiras internacional, eu já tinha também uma demanda bem bacana. Aí, de uma hora para outra, o Ministério do Turismo diz que o teu cadastro só pode ser para uma atividade. Aí eu tinha que escolher ou hospedagem ou agência de turismo, que no meu caso é ecoturismo. Aí eu fiquei naquele impasse. Bom, a estratégia, de repente, fiz até errado. Eu deveria te ter colocado na hospedagem e aí dentro da hospedagem eu oferecia as minhas atividades por alguma agência parceira. Mas aí eu preferi fazer o que eu mais gostava, quer dizer, gostava não, que eu gosto, que é realmente atividade ao ar livre. Aí eu boto para vocês o seguinte, se vocês sabem disso, que aconteceu, porque foi no Brasil inteiro, eu tenho vários parceiros, inclusive no Rio de Janeiro, que a gente difunde esse conceito de cama-café nas favelas, e estava ali dentro tudo formatado, atividade ao ar livre, vivência na comunidade e hospedagem.
E aí a outra coisa que eu também não ouvi, só para espanar, você bem, desculpa estar falando muito, é porque essa temática realmente é muito interessante. Aí entra as OTAs, né? Que aí dentro da OTA você tem uma facilidade tremenda, e aí e tem aquela ferramenta que é muito bacana, que eles chamam de motor de reserva. Que aí você tem várias OTAs que você distribui lá a tua hospedagem e ali você consegue gerenciar realmente todos o que entra, né? Numa operadora, numa outra, tal, não vou ficar falando o nome de cada uma, porque todo mundo sabe quais são, para ficar fazendo propaganda. E aí é isso. Dentro dessa estrutura que você aprende jogando nas OTAs, aí começa a aparecer as tuas ideias. Pô, qual é o meu caminho? Qual é a minha estratégia? Onde é a segmentação que eu vou aplicar? E aí essa demanda de informações que vem para você, aí entra nisso aí que você botou. O teu feeling do negócio, né? De você produzir imagem, botar no Facebook, Instagram, que é tudo de graça. Isso tudo é uma criatividade tremenda que a pessoa não tem necessidade nenhuma de contratar ninguém. Ela mesma pode fazer isso, desde que ela esteja dedicada e ter tempo realmente para fazer isso. Muito obrigado por terem me ouvido, mas eu coloco isso porque realmente é bem interessante essa temática aí que eu coloquei, porque eu vivencio isso com as comunidades tradicionais, né? E aí a gente tenta difundir esse padrão de hospedagem que é fantástico. Tá bom? Muito obrigado aí, desculpa aí falar pra caramba. Valeu, Alexandre. A gente agradece aí teus comentários, aí, tuas colocações. Eu queria, Rayane, aproveitar o ensejo, né, do que foi posicionado pelo Alexandre, que eu acho que arremata bem assim um direcionamento que ele está trazendo. Assim como a professora Luciana Brandão questionou assim, a gente gostaria de visualizar isso em termos mais práticos, né, que a gente fica aqui inquieto. A gente tem os alunos aqui num processo de formação e buscando seus caminhos profissionais, né? Pensando nessa forma. Quando a gente te ouve falando de Big Data, você é uma empreendedora, uma pesquisadora, certamente inquieta, né? Traz uma inspiração para os alunos, alunas e para nós também, professores, acerca de, eu quero trabalhar com Big Data, o que eu faço? Né? Como é que tu pensa assim, do ponto de vista de um caminho para a gente, para toda e qualquer pessoa que queira trabalhar com Big Data, como que a gente começa, assim, no sentido de eu tenho que fazer um curso específico, eu tenho que ter uma formação mais direcionada, eu vou de forma meio autodidata, pegando alguns aplicativos, softwares e vou tentando mexer. O que seria o caminho de um expert de Big Data para os amadores de Big Data começarem a aprender a trabalhar Big Data? Fantástico, Davi. Respondendo ao Alexandre, de fato, Alexandre, houve uma mudança na legislação do cadastro, mas o que você podia ter feito era aberto outro CNPJ. Era isso que eles queriam, na verdade. Que você abrisse outro e ficasse com 2 CNPJs abertos, né? Infelizmente, era essa a realidade. E aí, quando você fala das OTAs, elas funcionam, né? As OTAs, os GDS, são os sistemas globais e até mesmo o Airbnb, o Booking, se você cadastra nessas plataformas o seu empreendimento, você tem de bônus, né? Assim, tá pago, tá incluído, você tá pagando por isso. Um painel muito legal também, que dá para ver muito bem quem foi que te pesquisou, quais são os preços, a antecedência. Você consegue muitas dessas informações também dentro desses serviços, desses sites que você cadastra. E é interessante, respondendo também aí a Luciana, para quem está começando, né? Eu sou um pequeno empreendimento, um hotel, e eu coloco meu empreendimento lá no Booking. O Booking tem várias ferramentas de gestão que você pode visualizar quem pesquisou, quem comprou. Você consegue ver muito do perfil do seu cliente dentro dessas plataformas. É realmente primeiro começando a usar. E aí já vai respondendo a pergunta do Davi. Davi, eu sou muito curiosa. Então, enquanto eu posso falar do caminho que eu trilhei, que ele é muito baseado no que você falou, na curiosidade e no autodidata. Como eu trabalhei no Observatório de Turismo durante
5 anos, né, eu ajudei na implementação, fiz grande parte das metodologias que eram utilizadas no observatório, e eu digo, infelizmente, no passado eram, porque ele anda meio ali congelado, sem grandes avanços, mas quando eu realizei Copa do Mundo, eu realizei Olimpíada, gente, para mim é uma das grandes experiências da minha vida, foi fazer pesquisa durante a Copa do Mundo, pesquisa durante as Olimpíadas, pesquisa durante o Fórum Mundial da Água. Eu já coordenei pesquisas com, acho que no total eu não entrevistei, mas já coordenei pesquisas que entrevistaram mais de 50 mil pessoas. E eu olhava para aquele processo e falava, gente, não pode ser. Tem outra forma de eu ter os dados dessas pessoas sem a gente gastar esse mundaréu de dinheiro aqui pesquisando, perguntando para elas, não é possível. Então, essa minha curiosidade sempre me moveu a procurar outras respostas, sabe, Davi? Foi essa minha inquietação de estar ali no observatório, de ter que ligar para 50 hotéis para perguntar qual foi a tarifa média desse mês, eles acharem ruim me entregar, eu falava, como é que pode? Se a gente tem sites booking. Então, eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto, ler bastante sobre o assunto, e aí entrei no doutorado e aí li muito, muito, muito mais. Hoje já existe algumas formações, até para analista de dados, quem gosta de matemática. Normalmente quem está no turismo não gosta de matemática, eu adoro particularmente, adoro estatística. Então, e particularmente tenho uma facilidade muito grande para isso, né? Então, comecei a enveredar para isso, fiz uns cursos de BI, fiz alguns cursos mesmo de Big Data para entender esse universo tecnológico que eu vivenciava, mas não conhecia a fundo essa teoria. Então, até para entender um pouquinho, a gente não necessariamente usa, mas a gente precisa saber como ele funciona. Então, hoje, na empresa, na nossa startup, eu tenho um analista de sistemas, alguém que desenvolve, que treina algoritmo, que faz robozinho, porque eu não sei mexer com isso, e eu me foco muito mais na parte de visualização e análise, e menos na parte de extração. Eu trouxe alguém da área da tecnologia para fazer isso para mim, porque nós temos limitações. Mas a verdade é que hoje existem muitos cursos, a área de tecnologia já não é mais uma graduação, já não é mais isso, né? Então, eu, por um acaso, gosto muito da Data Science Academy. É um portal feito por brasileiros. A maioria dos brasileiros desse portal não estão mais no Brasil, mas tem muitos cursos gratuitos e você termina o curso gratuito querendo fazer mais uns 4 pagos. Essa é a estratégia deles. Então, eles têm vários cursos gratuitos de BI, de Big Data, e muitas das coisas que eu fui aprendendo em cursos, palestras, muita coisa em inglês também. É um processo bem autodidata, no meu caso. Hoje, ele já vem sendo trilhado há alguns anos, talvez uns 3 ou 4, né? Eu já falava para a Helena, enquanto ainda estava no mestrado, gente, não é possível, a gente precisa de achar uma solução para isso. Tem que ter uma forma de fazer essas pesquisas sem ter que entrevistar ninguém, né? E aí o Big Data vem se fortalecendo e solidificando nesse aspecto. Mas é um processo, hoje, bastante diverso. Tem a parte de que as pessoas são analistas de dados, e assim como eu, mais analisam. Tem um processo mais de extração, e é muito mais da tecnologia para ir extrair esses dados, de programação. Aí depende dos desejos, aptidões de cada um, para qual área que eles pretendem seguir. Muito bacana, Rayane. Bem, a gente está se aproximando aqui do nosso, né, findamos aqui nosso prazo de encerrar aqui a nossa reunião de hoje. Eu, assim, para mim, Rayane, primeiro, assim, te agradecer enormemente, assim, esse tema do Big Data, muito interessante, muito bacana, e, assim, já me trouxe, veio à minha mente, né, a minha analista falou muito, vem à sua mente, veio uma palavra assim, angústia, dizendo que eu tenho que aprender isso aí, cara, sabe, assim, e é muito bacana quando a gente vê, assim, dados, gestão desses dados, e lá na ponta ter indicadores para, afinal, a tomada de decisão a partir desses dados surtiu efeito, né? Eu acho que essa é uma questão importante, assim. Eu, durante esse tempo, de alguma forma, que eu tenho pesquisado, estudado sobre turismo, e é uma coisa que a gente vê, né, principalmente quando a gente fala, assim, de secretarias, né, que tem muita dificuldade financeira, dificuldade tecnológica, pessoas trabalhando, há sempre muitos desafios, e os nossos formandos aqui, nossos alunos,
alunas, em algum momento, serão peças-chave nesses espaços também públicos, né? Por isso que é importante a gente também pensar isso, né? Discutir, olha, amanhã são vocês que estarão aí, de alguma forma, contribuindo na gestão também pública, né? Algumas pessoas querem empreender, vão para a iniciativa privada, vão para o terceiro setor, mas eu fiquei com essa inquietação, assim, de que, vendo um pouco o histórico, né, de que esses investimentos dentro da área do turismo, você quer divulgar um destino, nós vamos vender o nosso destino. Aí, como é que vende? Vamos lá nas feiras, lá na Europa, e vamos vender. A gente sabe que gasta dinheiro. Mas, assim, me traz um indicador que diz assim, aquilo trouxe um retorno, sabe? E aí, uma vez eu falei isso numa reunião política, eu realmente... Eu fui até constrangido da forma como eu tive a reação do lado de lá. Eu não quis ofender a gestão em comenta. Eu quis dizer o seguinte, se a gente não tem dado, como que a gente sabe em que local, né, como que nós vamos traçar nossas estratégias, e se a gente não tem indicadores, como é que a gente vai saber se de fato surtiu efeito, né? Então, Davi, eu só vou te interromper para dizer que essa é a minha tese de doutorado, tá? A minha tese é assim, depois de muitas idas e vindas, e eu falo que nesse momento ela está em banho-maria, esperando, porque depois desse processo todo, eu estou nesse momento, né, com a startup estruturando eu não sei ainda chamar ela, ainda não dei o nome, não sei se ela é uma plataforma, se ela é uma fonte, enfim, estou estruturando alguma coisa que tenha ali todos os dados em Big Data. E vou implementar, e quero implementar em pelo menos 3, ainda não tenho cliente para isso, mas estou trabalhando com um, e a minha ideia é exatamente isso, medir alguns indicadores de desempenho que já estão mapeados, em termos de promoção, em termos de investimento, em termos de turistas na cidade, como era antes, sem Big Data. Começamos a fazer uma gestão com base em Big Data, tomar decisão olhando para esses dados, é isso que eu quero dizer, não contratar, mas tomar uma decisão olhando para esses dados. E qual foi o meu resultado? Então, nesse momento, a minha tese está ali mais ou menos em banho-maria, e é por isso que eu inventei essa história do livro, né, que você já deu aí alguns spoilers, ele deve sair no final de julho. Segue lá no Instagram, que eu aviso para vocês quando ele for sair. E ele é pensado precisamente para quem não é da área, tá? O livro, ele é pensado para quem não é da tecnologia, ele é pensado para o pequeno empresário, Luciano, ele é pensado para o gestor, às vezes para o político, para o técnico da secretaria, que está curioso com o tema, mas não sabe muito bem o que fazer. Então, já que a tese não conseguia avançar, eu resolvi traduzir a tese para uma linguagem bem mercado, bem mais tranquila, de verdade seja dita, até para não conflitar na tese, né? Não dizer que eu plagiei a mim mesma depois, que na Europa tem muito disso. Então, eu mudei a linguagem completamente, e aí, para fazer a publicação do livro. Mas é esse o meu objetivo enquanto pesquisadora. Realmente, a gente está acreditando que o Big Data vai fazer essa transformação. Ele vai fazer mesmo? Ele consegue fazer isso mesmo, né? Essa é a minha inquietude enquanto pesquisadora. Enquanto empresária, eu digo, claro que sim. Enquanto pesquisadora, eu ainda vou constatar. Maravilha, Rayane. Olha, desejo sucesso nessa finalização do doutorado aí. Comunicando aqui aos nossos colegas, né, as pessoas presentes, que lá pelo Laboratório de Estudos de Turismo e Sustentabilidade da UNB, o qual eu e Rayane fazemos parte, a gente está lançando em breve um selo editorial. Vamos lançar um primeiro livro, que é sobre pesquisas relacionadas à pandemia, já tem nome, é Turismo, Sustentabilidade e Covid-19, entre esperanças e incertezas, né? E aí vão ser 15, se não me engano, capítulos. Bem interessante o trabalho, e a posteriori nós teremos aí possivelmente já o lançamento dessa obra aí da Rayane. Eu queria, Rayane, te agradecer imensamente a tua participação, foi uma apresentação super leve, de grande aprendizado, assim, parabéns pelo teu trabalho. Toda vez que eu encerro as reuniões, eu fico assim, invejando, poxa, por que vocês pesquisam coisas tão legais e eu não pesquiso coisas tão legais assim? Mas, enfim, faz parte, né? Às vezes a gente toma essas decisões, né, Rainha? E, poxa, muito obrigado. E eu digo que é sempre hora de mudar. No mestrado, eu pesquisei festivais de música, gravei até um podcast semana passada
sobre os festivais de música, adoro. E todo mundo fala, por que você não continuou se você adora? Eu falo, ai, gente, porque a gente olha para o lado e resolve fazer outra coisa. Verdade. Dá sempre hora de mudar. Com certeza, Rayane. Sigo a risca seu conselho. Te agradeço. Passo a palavra aí, professor Davi, professora Luciana, se quiserem fazer os comentários finais aí, para a gente encerrar. Mais uma vez, agradecer a Rayane Ruas, que fez nossa reunião hoje internacional e cheia de conhecimento aqui. Gostei bastante, Rayane. Obrigado mesmo. Os alunos eu sei que gostaram também. Então, sucesso nas pesquisas, nos Big Datas aí da vida e até breve. Obrigadão. Prof. Lu. Sim, te ouvindo. Não, só agradecer, né? Foi bastante enriquecedora as informações que a Rayane trouxe. Eu fico muito inquieta, confesso que isso me gera muita inquietação, porque eu vejo tantas possibilidades e tão pouco uso, principalmente quando a gente fala da gestão pública, né? E isso me frustra muito. Então, aquela coisa, o conhecimento liberta, mas ele também traz muitas dores, né? Muitas frustrações. E eu vejo uma gama de possibilidades e uma gama de falta de uso. Então, isso me deixa muito frustrado. Mas foi interessantíssimo, espero que os alunos tenham aproveitado. Aprendi bastante também, aprendi mais ainda, né? Parabéns, Rayane, sucesso na empresa, na tese, na vida. Obrigada, gente. Eu só agradeço, né, de coração a oportunidade de estar aqui. Espero ter plantado uma sementinha, né, uma inquietação de que a gente pode ir além. E eu estou disponível, estou mesmo à disposição de vocês, quiserem conversar, quiserem ter curiosidades, querem saber um pouquinho mais, ficou alguma dúvida, depois vocês foram dormir e ficaram pensando sobre o assunto, gente, fiquem à vontade, a gente pode voltar a se falar, como eu disse, pelo Instagram, pelo LinkedIn, fiquem aí à vontade, hoje em dia é fácil a gente conseguir manter esse contato. É um gosto enorme estar aqui com vocês e a gente se encontra em breve. Maravilha. Rayane, muito obrigado. Vou pedir só para o pessoal abrir a câmera, quem puder, para a gente fazer o registro da reunião de hoje. E, aproveitando enquanto o pessoal está abrindo a câmera, Ravel comentou às 18h14, eu quero esta oficina. E eu coloquei embaixo, queremos, Ravel. Tá bom? Nós queremos essa oficina sobre Big Data aí, porque a gente tem muito a aprender aí com a Rayane. Quem puder abrir, vamos abrir rapidinho a câmera, pessoal, para a gente fazer o registro aqui final, para a gente encerrar a reunião. Agradecendo a todas e todos que aqui estiveram, muito obrigado. Rayane, a cada 2 semanas a gente reúne aqui com temas bem diversificados e sempre gente muito qualificada, muito inteligente, muito competente como você, e a gente fica muito feliz de ter aqui você conosco, tá bom? Beleza? Podemos tirar o print aí? Quem quiser tirando o print por aí, a gente depois compartilha esses prints. Vamos lá. 3, 2, 1, sorriam. Beleza. Maravilha? Rayane, eu tirei um monte de prints aqui da sua apresentação, depois a gente compartilha. Pessoal, muito obrigado aí, agradecer a todas e todos presentes. As próximas reuniões a gente segue avisando. Muito obrigado, a participação de vocês aqui é fundamental. Tá bom? Com licença, professor. Com licença, professor. Oi, Fernando. Só mandar um abraço aí para o meu amigo Ravel, faz tempo que eu não o vejo, e agradecer também pela presença aí da professora Rayane. Gostei da sua apresentação, assisti do começo ao fim. Não tive coragem de fazer nenhuma intervenção, farei na aula do professor Davi Bolsas. Tá bom? Obrigado. Obrigada, gente. Abraço, pessoal. Prazer. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Rayane. Obrigado mesmo, querido. Gratidão aí por tudo. Um beijo. Por nada, à disposição, gente. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, Davizão. Depois me manda a gravação para eu mandar lá pro pessoal. Valeu.